Pirâmides antigas, civilizações desenvolvidas socialmente, divisões hierárquicas que aconteceram há milhares de anos. Quando falamos sobre esse assunto, provavelmente você acaba pensando nos egípcios, nos incas e nos maias. Porém, o que a tecnologia nos revela é que esses parâmetros provavelmente também englobam o Brasil e nossa história que foi apagada. Essa tecnologia reveladora se chama LiDAR, uma ferramenta de detecção e alcance de luz que está descortinando áreas da Amazônia nunca encontradas antes. E hoje vamos entender mais sobre essa tecnologia e sobre o nosso passado que foi varrido. Olá, minhas amigas e meus amigos, eu sou o Felipe Paião, editor aqui do Tecmundo, e hoje vamos abordar a tecnologia LiDAR e suas descobertas aqui em solo brasileiro. Primeiro você precisa entender o que é essa ferramenta. O LiDAR, da sigla inglesa Light Detection and Ranging, é uma tecnologia ótica de detecção remota que mede propriedades da luz refletida de modo a obter a distância e ou outra informação a respeito de um determinado objeto distante. O método mais utilizado para determinar a distância a um objeto é a utilização de laser pulsado, ou seja, o LiDAR mede a diferença de tempo entre a emissão de um pulso laser e a detecção do sinal refletido, de forma semelhante à tecnologia do radar que utiliza ondas de rádio. Para funcionar, o LiDAR combina o Sistema de Navegação Global por Satélites, o GNSS, e o Sistema de Navegação Inercial, INS. O GNSS entrega a localização da aeronave no espaço, enquanto o INS informa os ângulos de altitude dela. Resumindo então, os resultados são obtidos pelo cálculo do tempo decorrido da emissão do pulso laser ao alvo e o seu tempo de retorno ao sensor. Os pulsos laser do LiDAR são emitidos sob uma taxa de frequência de repetição e realizam uma varredura perpendicular à direção da linha de voo. Dessa forma, o sensor laser pode atingir múltiplas reflexões, ou seja, vários pulsos podem ser refletidos sobre um mesmo objeto, o que entrega uma alta precisão nos resultados das análises. As principais aplicações do LiDAR atualmente envolvem levantamentos topográficos, caracterização de vegetações, volumetria de edificações e ambientes urbanos, por exemplo. É a ferramenta perfeita para a modelagem dos terrenos. Agora chegamos à Amazônia brasileira e é fácil afirmar que a maioria de nós não tem noção do tamanho dessa gigante. A bacia amazônica possui mais de 7 milhões de metros quadrados, sendo mais de 5 apenas de floresta tropical. Ela é tão grande que não fica só no Brasil não, ela também alcança a Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Para efeito de comparação, podemos falar que a Europa Ocidental inteira praticamente cabe dentro da bacia amazônica. Então imagine só os milhares de anos de história que acontecem entre as árvores que recobrem uma região que compreende o tamanho de Portugal, Espanha, França, Bélgica, Itália e muito mais, todos juntos e combinados. A chegada do LiDAR na Amazônia, então, foi mais que bem-vinda. Em 2021, o Sistema Estadual de Geoinformação do Estado de Goiás falou sobre as descobertas da época com a tecnologia. Segundo o CIEG, um grupo de pesquisadores liderados por brasileiros conseguiu mapear clareiras na Amazônia e apontar fatores que contribuem para a mortalidade das árvores na maior e mais biodiversa floresta tropical do mundo. O estresse hídrico, a fertilidade do solo e a degradação da vegetação influenciam na dinâmica dessas clareiras, segundo o estudo publicado na Scientific Reports. Na pesquisa realizada com o apoio da FAPESP, os cientistas usaram um banco de dados com mais de 600 sobrevoos feitos sobre a floresta como parte do projeto Estimativa de Biomassa na Amazônia, EBA, do INPE, liderado pelo cientista Jean Ometo, também um dos integrantes do grupo que assina o artigo. O objetivo do EBA foi quantificar a biomassa e o carbono na Amazônia, buscando entender a dinâmica da vegetação da região. Os mapas desenvolvidos no projeto do INPE podem servir de ferramenta para a elaboração de políticas públicas, inventários de emissões e estimativas de balanço de carbono. Esse estudo já foi um grande passo na utilização da tecnologia para entender mais sobre a Amazônia, mas o LiDAR também nos entregou outras respostas bem interessantes.
No final de maio de 2022, um artigo publicado na revista Nature descreveu um conjunto de descobertas arqueológicas impressionantes escondidas na Amazônia, especificamente no território da atual Bolívia, colada no Brasil. Segundo o estudo, conduzido por pesquisadores da Alemanha e do Reino Unido, o LiDAR possibilitou mapear grandes assentamentos que datam da Idade Média e apresentam construções de barro e pirâmides tão altas quanto prédios de 8 andares. Segundo Chris Fisher, arqueólogo da Universidade do Estado do Colorado, o resultado deve ser o primeiro de uma enorme série de estudos que vão estourar a tampa de preconceitos sobre como eram as politizações pré-hispânicas na Amazônia em termos de sua complexidade, tamanho e densidade. O trabalho revelou um total de 26 assentamentos em detalhes sem precedentes, incluindo 11 que antes eram desconhecidos. Segundo a pesquisa, os assentamentos foram construídos pela cultura Casarebe, pessoas que ocupavam as planícies amazônicas. Como alimento, o povo Casarebe cultivava milho e outras lavouras, além de consumir proteínas da caça e da pesca. Além da sociedade Casarebe, também existiam os povos Cotoca e Landívar, entre outros, o que já era de conhecimento de arqueólogos. O foco e o fator surpresa desse estudo é o tamanho e a arquitetura elaborada de muitos dos assentamentos. O LiDAR indicou que grande parte desses locais possuíam complexos montes conhecidos como lomas, hidrovias e reservatórios, além de pirâmides maciças de terra batida cobertas com pequenas plataformas. Esses assentamentos eram ligados por calçadas elevadas de até 10 km de comprimento que cortavam a savana. Sobre o Brasil, a história também nos traz detalhes interessantes. Oi, eu sou o Rafael Farinati, editor do Mega Curioso, e vim trazer um contexto rápido sobre as antigas civilizações que habitaram a Amazônia. Historicamente, existe uma certa divergência entre historiadores sobre a ocupação da Amazônia antes da chegada dos europeus no continente americano. Mesmo assim, é praticamente consenso entre especialistas que a população indígena no território que hoje chamamos de Brasil girava em torno de 8 milhões de indivíduos ou até mais, segundo alguns estudos. Para termos uma ideia, isso é cerca de 10% da população todinha da Europa na época. O primeiro registro histórico dos entornos do rio Amazonas foi feito pelo Frei Gaspar de Carvajal, que acompanhou a expedição espanhola do conquistador Francisco de Orellana em 1541, partindo da cidade de Quito, no atual Equador, atravessando a extensão inteirinha do rio Amazonas e desaguando no Oceano Atlântico quase 2 anos depois. As descrições de Carvajal indicam uma Amazônia extremamente povoada nas duas margens do rio. A movimentação dos indígenas era grande e chegou até a colocar a expedição em situações de risco. Em seu relato, o Frei descreve aldeias que tinham reunido mais de 130 canoas, nas quais havia mais de 8 mil índios e por terra era incontável a gente que aparecia. E esse é só um caso. Segundo ele também, durante a navegação era possível ver e ouvir a grande movimentação de uma quantidade imensa de aldeias por quilômetros, isso sem contar as partes mais internas da floresta. Foi justamente essa expedição de Orellana que teria encontrado uma suposta tribo de mulheres muito alvas e altas, com o cabelo muito comprido, trançado e enrolado na cabeça, cada uma fazendo tanta guerra como 10 índios. Carvajal as batizou de Amazonas, inspirado nas lendárias guerreiras da mitologia grega, e o rio acabou ficando com esse nome. São inúmeros os sítios arqueológicos espalhados pela bacia amazônica, e eles revelam que esses habitantes pré-colombianos eram muito mais desenvolvidos tecnologicamente do que fomos levados a pensar. Eles foram responsáveis pela produção de objetos cerâmicos detalhados, como é o caso dos antigos habitantes da ilha de Marajó e das margens do rio Tapajós, viviam em sociedades complexas, capazes de alterar características do solo pouco fértil da floresta para desenvolver uma agricultura capaz de sustentá-los. E como essas novas tecnologias têm mostrado, também faziam construções grandiosas com o uso prático para o dia a dia deles. E isso mostra que ainda temos muito que descobrir e aprender sobre os primeiros habitantes dessas terras. Agora precisamos falar sobre o assunto do momento, Ratanabá, assunto que na verdade não passa de um boato infundado. Nas últimas semanas, influenciadores e canais na internet começaram a difundir a ideia de existir uma cidade enterrada na Amazônia chamada Ratanabá e ela ainda teria inúmeras riquezas escondidas. O boato chegou ao ponto de indicar que a visita de Elon Musk ao Brasil foi para fechar algum acordo com o governo para a exploração dessa cidade. A mensagem falsa diz que a cidade teria o tamanho de São Paulo e abrigou uma civilização gigantesca há 450 milhões de anos.
Outra dessas mensagens ainda fala que, na verdade, Ratanabá era uma cidade futurista que foi enterrada na Amazônia. São inúmeros os pontos que derrubam esse boato. Entre eles, há 450 milhões de anos não existia floresta amazônica nem a Terra era ocupada por humanos. Pior, nem dinossauros existiam. É mais uma teoria da conspiração que mexe com vontades e desejos do que com a ciência. Ah, e quem está levantando a bola dessa cidade é o mesmo pessoal que nos apresentou o famoso e inesquecível ET Bilu. Por último, você ficou com alguma dúvida? Se você ficou, você pode enviar um comentário aqui embaixo que vamos tentar respondê-lo. E se você chegou até aqui, eu queria pedir o seu like e compartilhasse esse vídeo. Eu sou o Felipe Paião e nos vemos na próxima. Um abração e tchau, tchau.